Olá, boa noite, a paz esteja convosco. Bom, gente, eu tô aqui novamente para trazer uma palavra no seu coração. E é engraçado que desde ontem tem algo que tem me incomodado muito. Eu sou assim, quando Deus ele começa a falar comigo e aí ele vai falando, ele vai. É como o seguinte, é como a palavra o próprio Jesus disse o seguinte: eis que estou à porta e bato, né? É como se Deus ficasse insistindo comigo até a hora que eu paro, ouço, escrevo. E eu sei que Deus tem sempre algo para nos falar. E, como eu disse, você está construindo uma restauração. E um dos passos que eu acho fundamental também nessa construção da restauração, eu disse aqui, eu falei a respeito do silêncio, e hoje eu queria falar a respeito de você construir a restauração do seu casamento em cima de uma palavra. Olha só, por que eu estou falando isso? Porque, como eu disse, eu acabo lidando com muitas pessoas nesse processo de restauração. Muitas mulheres, quando elas me chamam, a gente começa a conversar, quando eu vou orientá-las, né? Quando eu vou, elas passam mensagem para mim pedindo, pastor, me dá uma palavra. Aí acontece de umas assim, você dá uma palavra hoje, aí a pessoa, nossa, agora eu tô firme, agora eu tô forte e tal. E aí você passa uma semana, aí a pessoa passa uma mensagem de novo, nossa, pastora, mas tá tão difícil essa situação, tá tão assim, eu tô querendo desistir, né? Aí eu fiquei assim pensando, né? Como é importante você construir todo esse processo em cima da palavra de Deus. Mas você precisa, além de construir, crer que essa palavra que você está construindo não é uma simples palavra. Porque quando você olha como uma simples palavra, às vezes a gente fala, e a pessoa acredita por uma semana, por 2 semanas, ou acredita até mesmo por uma hora, porque aí depende da situação, das circunstâncias, né? Do que ela está vivendo, do que ela vê. Por exemplo, se ela vê o marido com a OM ou a esposa com o OH, né? Então, eu só creio quando eu vejo, quando as coisas estão acontecendo, quando as coisas estão fluindo, aí eu creio. O ser humano, ele tem muito disso, né? E quando Deus me trouxe essa palavra no coração, aí Ele me trouxe a palavra de Números capítulo 13, que fala da missão que Moisés ele deu àqueles homens para eles irem reconhecer a terra de Canaã. E dentro dessa missão, ele escalou alguns homens, né, que iam ir lá e verificar aquela terra. E o que eu quero resumir bastante a história, que eu não quero que fique um vídeo muito longo, mas no meio desses homens havia um homem que era muito diferenciado, porque todos chegaram lá e viram a terra. Eles foram espiar a terra e foram ver a terra. Você vê que Números capítulo 13 diz o seguinte, 13, versículo 26 a 27. Eu estou lendo aqui na Bíblia a versão, a mensagem. Diz assim, olha, fomos ver a terra como vocês mandaram. Que maravilha! De fato, mana leite, mana mel ali. Vejam só esses frutos. O único problema é que o povo que vive lá é cruel. E as cidades são enormes e bem fortificadas. Pior ainda, vimos lá descendentes de Enaque. Os amalequitas estão espalhados pelo Negueb. Os hititas, os jebuseus, os amorreus ocupam as terras montanhosas e os cananeus estão estabelecidos à margem do mar, do Mediterrâneo e ao longo do Jordão. Olha só, Moisés manda aqueles homens contemplar a terra.
Eles chegam lá, contemplam a terra, eles veem tamanhas maravilhas, né? Mas, além disso, eles conseguem ver também as dificuldades que eles teriam para conquistar aquela terra. E eles são movidos não por aquilo que eles veem, mas eles são movidos pelas dificuldades que eles teriam para alcançar aquela terra. Só que a palavra de Deus diz que um homem foi diferenciado, e esse homem se chama Caleb. Ele disse o seguinte, olha, no versículo 30. Caleb pediu uma parte e disse: vamos subir e conquistar a terra. Agora nós vamos conseguir. Olha o que foi a visão de Caleb. Por que eu estou te chamando a atenção para isso? Olha, a fé, ela é a junção. Escuta o que eu vou te dizer. A fé, ela é a junção do invisível com o visível, né? Porque Caleb viu a mesma coisa que os outros viram, né? Só que os outros não viram o que Caleb viu. Porque Caleb, ele tinha fé, ele viu algo além, ele viu o sobrenatural. E assim deve ser a nossa fé. E a palavra de Caleb muda toda aquela situação. Então Caleb, ele constrói aquilo que ele não viu, né, em cima daquilo que ele viu. Ele disse, olha, vamos subir e conquistar a terra, nós vamos conseguir. Olha a diferença. Quantas vezes você que está aqui me ouvindo, igual eu disse aqui, olha, você ouve uma palavra, alguém diz para você, o próprio Deus manda a palavra através de alguém e você cria uma expectativa. Aí vem uma situação, você, eu não sei, acho que não vai dar certo, já tem 1 ano, já tem 2 anos. Gente, escuta aqui uma coisa. Quando a gente vai construir a restauração de casamento, você precisa de construir a restauração do seu casamento em cima da palavra de Deus. Constrói a restauração do seu casamento em cima da palavra de Deus. Eu lembro que a única palavra que eu orava e eu dizia para Deus, eu construía a minha restauração em cima dessa palavra. Lá no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 6, diz assim, olha, eu até grifei aqui para me falar para vocês. Mateus, capítulo 19, versículo 6. 19. Por que as pessoas desistem tanto, né? Porque são iguais aquelas pessoas, igual aqueles homens que foram lá ver a terra. Agora que você tenha uma visão como de Caleb. Olha só. 19:6 diz o seguinte, olha. Vou começar a partir do 4. Ele diz o seguinte, e ele respondeu: vocês não leram o que o Criador, no plano original, fez o homem e a mulher um para o outro, macho e fêmea? Por causa disso, o homem deixa o pai e mãe e une a sua esposa, tornando-se uma só carne com ela. Não mais 2, mas apenas um. Deus criou uma união tão perfeita que ninguém pode ter a ousadia de profaná-la ou separá-los. Essa é a palavra que você deve construir a restauração do seu casamento. O que Deus uniu, não existe ninguém pode separar. Porque foi Deus quem criou, foi Deus que construiu. Hoje, você que tem uma aliança com seu esposo, ele diz o seguinte: o que eu uni, o homem não separa. Então, essa deve ser a sua fé invisível, mas é aquela que você deve se apegar, sabe? A palavra de Deus, ela não volta vazia, nós sabemos disso. É por isso que eu estou te falando. Construa a restauração do seu casamento em cima da palavra de Deus. Mas construindo como um maná, entende? Lembra lá no deserto? O povo, Deus mandava o maná todos os dias para o povo.
E você precisa de construir a restauração do seu casamento todo dia em cima da palavra. Para que você não tenha dúvida, para que você tenha certeza, para que a sua fé trabalhe com o casamento. Lembra que eu te falei? É a união do invisível com o visível. O visível é a palavra, é o que você tem. O invisível, você não está vendo nada, mas você tem o que você mais precisa, que é a palavra. A palavra. E a palavra de Deus, olha só, o que a palavra de Deus diz em Deuteronômio 7, capítulo 7, versículo 9, diz o seguinte. Eu gosto de falar em cima da palavra de Deus para você ver que é o seguinte. Tudo nós devemos construir em cima da palavra. Diz o seguinte. Olha, o eterno seu Deus é Deus de fato, um Deus em quem vocês podem confiar. Ele é fiel por 1000 gerações e a sua aliança de amor é leal para os que amam e obedecem os seus mandamentos. Sabe o que está dizendo aqui? Que Deus é fiel. Então, quando você constrói a restauração do seu casamento em cima da palavra de Deus, você sabe o seguinte, que Deus é fiel, que Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Você quer mais provas disso, que Deus é fiel? Abre a sua Bíblia lá no livro de Números. Abre Números aí. Números capítulo 23. Números capítulo 23. Quero ver para você aqui agora. Números capítulo 23, versículo de número 19. Olha só o que diz Números 23, 19. Olha. Diz o seguinte, estou começando a partir do 17 para que você possa entender. E Balaão voltou e encontrou Balaque, esperando do lado da oferta queimada. Os líderes de Moabe estavam com ele. Balaque perguntou, o que foi que o Eterno disse? Então Balaão pronunciou essa mensagem. Levante-se, Balaque, e escute. Escute atentamente, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, e não é filho do homem para que mude de opinião. Acaso ele fala e não age conforme a sua palavra? Acaso ele prometeu e não cumpre o que prometeu? Olha só, fui trazido aqui para abençoar, e agora ele está abençoado. Como posso mudar isso? Ninguém pode mudar aquilo que Deus abençoou. Ninguém. Esse feiticeiro aqui, ele sabia que ele não podia reverter aquilo que Deus já havia abençoado. Você tem uma aliança com seu esposo? Tem. Então é o seguinte, não é OM, não é OH, não é ele não querer, não é livre-arbítrio, sabe? Não é a falta de amor, não é a rejeição, não é o repúdio. Nada disso, nada. Eu estou aqui para te dizer isso, em cima da palavra de Deus. Nada disso pode mudar aquilo que Deus já estabeleceu. Se Deus disse que o que Ele uniu o homem não separa, é porque Ele tem uma aliança com você. E aquilo que Ele fala, Ele não volta atrás. Agora, o que falta é você crer naquilo que Ele fala para que isso aconteça. Falta você se posicionar como Caleb. Eu vou conseguir. Olha, o Caleb falou, nós vamos conseguir. O Senhor vai restaurar meu casamento. Não importa, meu marido pode falar 10 vezes que não me ama. Não é a palavra dele, é a palavra de Deus. Porque Deus honra a palavra dele. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite. Ou nessa hora, no momento que você for estar vendo esse vídeo. Construa a sua restauração em cima da palavra. Agora, construa em cima da palavra, mas você não tem que construir hoje. Não, você precisa de construir todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Porque se você constrói hoje, você está ouvindo esse vídeo, pastor, eu creio. Aí daqui 2 dias acontece uma situação, aí você, mas não vai dar certo. Sabe o que é? Porque você não está alicerçado na palavra. Porque se você estiver alicerçado na palavra todos os dias, a palavra não muda. O que muda é o seu pensamento, mas a palavra não muda. Então, se você estiver alicerçado na palavra, as promessas não vão mudar. Pelo contrário, elas vão se cumprir. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para deixar para você nessa noite.
Construa a restauração do seu casamento na palavra de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida. Deus te fortaleça. Lembra que a palavra de Deus diz, né? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Hoje você está fraco? Não se preocupe, porque o poder de Deus está se aperfeiçoando em você. Está te fortalecendo nessa noite. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.